Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos. Parece que eu estava adivinhando, hein? Pelo amor de Deus. Caramba, parecia que eu estava adivinhando. Rapaz, que loucura. Fluminense empata, né, com o Sport. E talvez se você falasse, pô, mas um empate com o Sport fora de casa, né, Thiago? Pô, bom, o problema é que o Fluminense estava vencendo até o último minuto de jogo, né? Então, algo que deixa realmente aquele gosto muito amargo, né, pro torcedor tricolor. Eu, particularmente, me encontro irritado, porque seria 3 pontos importantíssimos pra gente, né, se aproximar lá em cima, né? Porém, o Fluminense deixou 2 pontos aí pelo caminho. Vamos comentar, né, algumas situações de jogo, mas eu quero dizer que realmente foi um jogo bem abaixo, na minha opinião, assim, bem abaixo, né, em relação a jogo mesmo, né, assistir o futebol. Não acho que foi um jogo muito agradável de ver. Fluminense falhou 2 vezes e as 2 vezes que falhou tomou os gols, né? Fluminense também teve bola na trave com o Germancano e tudo mais. Vamos comentar um pouquinho sobre o que eu vi. Zubeldia precisa, de alguma forma, se ligar em algumas escolhas, né? E eu vou trazer só um detalhe, que eu acho que faltou pro Zubeldia uma leitura que talvez fosse um pouco melhor. Mas lembrando que isso aqui não é uma crítica, é uma crítica construtiva, né? De tipo assim, ele tá chegando agora, acho que seria injusto a gente fazer qualquer tipo de cobrança em relação ao Zubeldia, mas hoje alguns pontos começam a ficar muito claro de problemas residentes desse time do Fluminense, que eu acho que o treinador, ele vai se ligar nisso aí, porque eu já vi o Zubeldia fazendo coisas diferentes, tá? Como a entrada do próprio JK hoje, JK que fez um gol importante para dar moral pro JK voltar a atuar o que a gente sabe que ele pode atuar, jogar o que a gente sabe que ele pode jogar. A gente teve jogadores que começaram a jogar bem, né, como o próprio Lima, que vem de um ano muito difícil, mas vem de 2 jogos interessantes. Eu gostei da entrada do Lima nesse jogo. Lúcio Acosta, né, se colocando como o principal meio-campista do Fluminense, né? Então, assim, a gente teve pontos muito importantes pra gente lidar e trocar aquela ideia, mas infelizmente o resultado não é agradável, né? Infelizmente não. Mas, ó, se inscreva aqui no canal do Flu se você ainda não se inscreveu, venha fazer parte do canal que não para de crescer, ative o sininho tricolor e, por favor, clique nesse gostei aí. Vamos lá, galera, na tela pra você o Fluminense hoje, né, empata o jogo. A gente tem um Fluminense que começa vencendo, toma um empate, vence de novo, faz o gol e depois toma um empate. Então o Fluminense sempre, né, fazendo gol e tomando empate. Bom, uma das coisas que eu queria muito destacar com vocês, e eu acho que é interessante se a gente der uma olhada aqui no SofaScore, eu queria dar uma analisada como é diferente o time do Fluminense quando não se tem o Thiago Silva, né? É inacreditável o time do Fluminense sem o Thiago. É outro time totalmente inexperiente, é uma zaga totalmente fora de sintonia, né? A gente teve hoje o Inácio, pessoal, jogando no lugar do Thiago Silva, e é inacreditável como é diferente quando o Thiago não está nessa linha aqui, né? Falta posicionamento, falta inteligência nos jogadores, né? O primeiro gol do Sport, na minha opinião, ele vai nascer de uma antecipação errada do Inácio, né? O Inácio larga a sua posição para tentar pressionar o jogador do Sport, que toca de primeira, aí entra quem eu tinha falado pra gente ficar ligado, né? Que é como é que ele tá aqui? Ele tá aqui, né? Ele entrou aqui o Lucas Lima, que eu falei, galera, eu sei que o Lucas Lima às vezes joga, às vezes não joga, mas ele é perigoso, é um jogador que tem qualidade. Aí ele entra sozinho, olha o Fábio e cava, né? Por cima. É o que eu falei, tem que ter muito cuidado. Outro jogador que eu alertei também, o Cândido, que é um lateral que, poxa, eu não sei o que aconteceu na carreira dele, mas sempre foi um lateral muito interessante. Ficou sem jogar no Grêmio, tá no Sport, foi lá, fez o gol do empate. São jogadores que a gente destacou aqui, que eram jogadores perigosos no pré-jogo. A gente falou, gente, cuidado com esses nomes aqui. Esses nomes, cuidado. Aqui pode ser alguma coisa do Sport, e foram exatamente aonde saiu. Então, assim, no primeiro gol do Sport, a gente teve ali um erro
né, do sistema, você teve o Martinelli deixando o Lucas passar sozinho, e você tem o Inácio saindo da sua posição e gerando espaço para que o Lucas entrasse de cara com o Fábio. Galera, você não pode dar esse mole no futebol desse nível de Série A, você não pode deixar o seu posicionamento para tentar antecipar uma marcação e você não vai ter nenhum tipo de sobra. Ele era o último homem. O último homem não se deixa a sua posição. Então o Inácio, na minha visão, eu sei que muita gente está falando, mas teve o erro do Martinelli que deixou o Lucas passar. Meu amigo, se o Inácio fica parado no lugar dele, esperando, o Martinelli poderia ter alcançado quem estava com a bola. Mas não, ele foi tentar antecipar. Nessa que ele antecipou, tocaram de primeiro, passou nas costas dele. Então, eu acho que quem gerou o espaço para o primeiro gol do Sport foi o Inácio. Tá? Eu sei que existe uma forçação de barra em querer criticar o Martinelli, né? Poderia ter acompanhado o Lucas? Talvez, mas assim, não teria aquele espaço se o Inácio não tivesse deixado a sua posição. Então, esse tipo de erro, o Thiago não ia fazer nunca. Esse tipo de erro, que foi o do gol do Sport, o Thiago não faria de jeito maneira. Ele não deixaria aquilo ali acontecer. Então, o Thiago, ele é o único zagueiro confiável que a gente tem, né? Depois do Thiago vem Freitas, Inácio e por aí, meu amigo. Essa loucura impressionante, como estamos fracos de zagueiro, é impressionante. Bom, o time do Fluminense, ofensivamente, eu até diria que o Fluminense conseguiu entregar, sim, alguns números em relação ao ataque, né? E número aqui de forma geral, a gente tem 5 chutes no gol do Fluminense, né? A gente tem uma posse de 55%, então foi um Fluminense que tentou jogar futebol, né? E chutes, o Fluminense chutou 11 vezes, né? Então a gente teve, sim, um Fluminense que conseguia, de certa forma, através de Lúcio Acosta, que fez um grande jogo, né? Organizar o time ofensivamente. Teve o lance do gol no primeiro tempo. Eu lembro que eles anularam aquele gol. Foi por causa de quê, diretor? Anularam o gol do Fluminense, não anularam? Foi por causa de quê? Que fugiu aqui. Por que anulou o gol do Martinelli? Né? Foi uma falta. Obrigado, diretora. Foi uma falta do Inácio na origem da jogada, que o Klaus estava na frente, não viu. Assim, o Klaus também, desastroso, um pênalti claríssimo para o Fluminense. Ele tentou um malabarismo ali para não dar o pênalti, mas finalmente o VAR funcionou a favor do Fluminense hoje. Funcionou uma vez, né, contra, e uma vez a favor, algo que é raro, né? Não vou ficar falando de arbitragem aqui, porque senão o vídeo perde o foco que é em relação ao jogo, né? Então a gente teve o Fluminense até que conseguiu, de certa maneira, pessoal, chegar ao ataque do Sport, tá? Conseguiu chegar no terço final, deu 11 chutes, né? Conseguiu 5 chutes no gol, marcou 2 gols, né? Um dos gols foi do Lúcio Acosta, na minha visão, premiado pelas boas partidas que vem fazendo com a camisa do Fluminense. Lúcio Acosta vem mostrando por que ele é diferente. É um cara que chegou no Fluminense, não sentiu o peso da camisa, joga com muita leveza, é um cara que troca passe rápido, faz finta, chuta, ele é tão rápido em raciocínio que às vezes os jogadores que estão ao seu redor não entendem. Teve um lance no primeiro tempo que ele pega a bola, aí a linha do Sport tá traçada, ele dá uma cavadinha para essa bola chegar no cano. A bola é tão fora da realidade aquilo ali, que o Germancano bloqueia a bola, porque o Germancano não estava esperando receber aquela bola. Qual era o certo ali? Você mantém a sua posição, espera o passe para você atacar a bola e pegar de frente, né? O Germancano não fez isso porque não sabia, não imaginava que a gente tinha um cara que pensaria tão à frente assim. O Lúcio pensa muito à frente, é uma grandíssima contratação do Fluminense, é muito bom ver Lúcio Acosta jogar bola, tá? Mas assim, a grande fraqueza do Fluminense hoje também foi com seus flancos, tá? Se a gente teve um sucesso muito grande no centro do jogo, né, do sistema defensivo, já nos flancos, os jogadores como Kevin Serna e Canóbio, hoje, apesar da assistência do Kevin Serna, né, tiveram muitas dificuldades, perderam muito a posse, não conseguiram dar aquela progressão que nós esperamos sempre de Canóbio e Serna, ainda mais quando eles têm campo para jogar, porque o Sport hoje
pressionou o Fluminense, né, de certa forma. Então a gente teve essa possibilidade de saída com os flancos, né, mas Kevin Serna e Canóbio hoje não fizeram um grande jogo, apesar da assistência do Kevin Serna. Você não teve o Serna sendo aquele Serna, né, de quebrar a linha, de tanto com o drible ou na velocidade, jogar na frente e tal. Foi isso. Germancano, quando está dentro da área, é perigoso, né? Chutando bolas na trave. Ele deu aquela assistência, chutando também de primeira, uma bola cruzada que o Martinelli botou para dentro do gol e foi anulado. Mas você tem um Germancano que dentro da área ele funciona. Mas quando sai da área também, o Germancano perde totalmente o sentido, errando muitos passes, né, de transição. Ele vem para o meio de campo para tentar receber essa bola e distribuir nas laterais, porém, ele erra esse passe. Aí o que acontece? Você dá uma posse e uma posse ali bem avançada para o Sport, né? E diversas vezes ele fez isso. Não consigo entender que nem Renato conseguiu, nem Diniz conseguiu administrar o Germancano de tipo, você não precisa voltar tanto e você não tem esse papel de armar a jogada. Porque você erra, você não é bom nisso, né? Germancano, você é bom em botar a bola para dentro do gol. Fora isso, não tem mais nada que você possa ser interessante para o Fluminense, né? É só bola no gol. É isso, Germancano é esse cara simples. Bola chegou nele, ele vai chegar bem posicionado dentro da área e certamente ele vai fazer o gol, porque ele é bem ativo, né, e é muito bom nisso. Só que agora, ir pro meio de campo para armar, nem Diniz, nem Renato e nem Zubeldia, né, claro que é pouco tempo ainda, mas conseguiram instruir ele. Germancano, para com isso, para de vir aqui nesse meio de campo pegar essa bola, porque você tá dando bola, dando posse para o time adversário. Bom, falei pra caramba, a gente teve o lance do gol no segundo tempo, né? Já falei do gol do Sport, do Lucas, que foi um erro, na minha opinião, do sistema defensivo exclusivo ali também da pessoa do Inácio, né? Mas eu queria dizer pra vocês que o gol do Fluminense, ele foi um gol muito bom e bonito pra gente analisar, porque é um gol que envolve uma transição, onde você tem um camisa 10, que não é 10, né, o Lúcio Acosta, que ele organiza o jogo, às vezes sem botar a bola sem que a bola passe no pé, ele deu a finta, a bola passa, né, e depois ele vai terminar essa jogada dentro da área. Olha que jogador agudo é o Lúcio Acosta, né? Ele deu a finta e foi finalizar essa jogada. Isso é importantíssimo e isso é trabalhado. Serna pega essa bola na ponta e toca para o meio e a gente tem ali o Lúcio Acosta chegando livre, sem marcação, tudo tranquilo, fazendo o gol do Fluminense, o gol que abriu aí, né, o placar. Depois tem o lance do Inácio, né, e depois a gente tem ali o lance do pênalti, que aí já vai uma questão mais de Klaus, e Klaus eu já não tenho paciência para falar de Klaus. Não é desde hoje que eu vejo o Klaus com uma má vontade gigantesca em relação ao Fluminense, né, mas não quero entrar nesse mérito, eu quero muito mais falar de campo e bola, né. E aí agora a gente vem a questão do jogo, né? Fluminense vencendo a partida, a gente tem ali pouquíssimos minutos, né? O Klaus deu 7 minutos, até achei que o Klaus deu pouco tempo, né? Pelo tempo, se fosse justo, né? Teria sido no mínimo ali uns 10, talvez 9. Mas assim, você tem então uma escolha a fazer. E o Zubeldia, ele tentou jogar no seguro, né? No jogo contra o Botafogo, ele coloca o Lima e coloca o Soteldo e de certa forma dá certo, né? O Fluminense vence com um gol do Lima ainda, que entrou muito bem no jogo contra o Botafogo. Lima, mais uma vez, entra bem no jogo contra o Sport. O Lima não é o problema aqui, tá? O Lima entra bem, entra no combate, consegue algumas bolas, tem um chute perigoso ainda que quase faz o gol que ia matar o jogo pro Fluminense, né? O Zubeldia também coloca o JK, que já é algo diferente, né? Você vê que se fosse o Renato, sempre utilizava ou era o Cano, ou era o Everaldo, o JK era só em outros casos, mas ele agora oportunizou o JK que conseguiu, quando estava em campo, algumas posses interessantes para o Fluminense, alguns contra-ataques, JK conseguiu dominar muito bem, fazendo a função do pivô, que é muito elogiado em relação ao Everaldo, que justificava uma titularidade do Everaldo, o JK conseguiu fazer isso, né? Mostrando que ele tem esse recurso e conseguiu
conseguiu fazer o gol de pênalti, né? Chamou a responsabilidade para desempatar, jogou empatado, ele chama a responsabilidade, bate, o goleiro pula pro mesmo lado, mas mesmo assim sai um gol. Gol importante para que JK venha viver um momento diferente no Fluminense, pelo menos é o que a gente crê, é o que a gente quer, né? Que JK, ele desaflore, que ele volte a ser o JK, né? O matador de urubu que a gente conhece, né? Porém, o Zubeldia, ele vai fazer uma escolha que eu não achei inteligente na hora que fez. Bom, a gente tem o Sport com muita dificuldade em relação à criação de jogadas, por isso que também coloca o Lucas Lima no segundo tempo para poder auxiliar ali, né? O que é sabido? Teremos bolas aéreas no Fluminense, né? Na área do Fluminense. Por quê? O jogo acabando, você tá segurando o resultado. O que você pensa? Vou colocar jogadores para melhorar a bola aérea. Zubeldia escolhe colocar Otávio. E aqui que eu acho que foi... Ah, não, Thiago, talvez se fosse o Bernal, né? O Bernal realmente não vem bem, né? Não vem de jogos bons. Mas aqui eu não colocaria o Bernal porque... Eu não deixaria de colocar o Bernal porque ele não estava vindo bem. Mas eu colocaria pelas suas características físicas. Bernal é um jogador alto. Então, se você sabe que o Sport, que tem pouca criação, vai tentar empatar o jogo, certamente eles vão tentar pelo alto. E foi o que aconteceu. A gente teve, então, um Zubeldia que optou por Otávio. Talvez ele opte pelo Otávio pela questão da bola no pé, mas dificilmente o Fluminense vai ficar com essa bola no pé. A tendência era que a bola ficasse com o Sport e o Fluminense tentasse sair nos contra-ataques, né? E ele vai escolher o Otávio. E é aqui eu acho que é o típico de erro. Thiago, você tá falando que o Zubeldia errou, não sei o que lá. Errou. Porque, na minha visão, seria muito mais útil um Bernal alto para destruir as jogadas. Aonde sai o gol do Sport? Na bola aérea. Uma bola onde Soteldo falha em não pressionar o homem que vai dar o cruzamento, que eu não sei se é o Lucas Lima... Eu não sei quem deu o cruzamento ali pra dentro da área. Talvez foi o Lucas Lima, gente. Não sei. Ou foi o Romarinho. Eu não me recordo agora. O Soteldo não pressiona, deixa o jogador cruzar. E neste cruzamento você vê que a bola passa por todo mundo, né? Passa por Inácio, passa por Freitas e passa pelo Otávio. Você vê o Otávio dentro da área. Aí, qual era a chance maior ali? A chance maior fosse que, se fosse o Bernal pela bola aérea, e por ser alto, teria uma chance maior de conseguir destruir a jogada. E o Fluminense, consequentemente, ganhar o jogo. Então, assim, eu acredito que é muito cedo pra gente pensar qualquer coisa do Zubeldia. O Zubeldia ainda está conhecendo os jogadores, né? A gente vê isso aí acontecer. Porém, aqui eu não falo nem de conhecer o jogador. Aqui eu falo de olhar. Você vê que o Otávio é baixo, lento, e você tem um volante que é alto e lento. Poxa, eu vou no alto, porque eles vão vir por cima. E foi o que aconteceu. Então, se eu pudesse dar uma dica para Zubeldia ficou muito claro que tanto o Soteldo, né, não vem vivendo um bom momento. Eu acho que a insistência no Soteldo ela não é justificada. E essa insistência está acontecendo antes de Zubeldia, né? Não sei se existe alguma vontade da diretoria ou de alguém que coloque o Soteldo para que o Soteldo tente se justificar, né? Para que não fique muito mal em ano de eleição e tudo mais, a compra do Soteldo. Mas, pensando na bola, hoje o Zubeldia poderia ter ido de Facundo Bernal, nem que fosse só para melhorar a bola aérea. Porque se ele vai de Facundo Bernal e mesmo assim o Fluminense toma o gol, eu não ia ter o que falar. Eu ia falar, gente, ele colocou jogadores altos. Mesmo assim, foi o gol, então não tenho o que falar. Mas quando ele coloca um jogador tão baixo como o Otávio, né, mostra que poderia ser algo diferente. Bom, mas essas coisas eu acredito que o Zubeldia vai aproveitar e vai corrigir e vai, na próxima vez, quem sabe, né, agir de forma melhor. Mas é aquilo, é claro que aqui não é uma crítica construtiva, né, porque ficou muito claro. A verdade é, Fluminense tem esse problema, e não é desde hoje, né, de enfrentar times que estão lá na zona do rebaixamento. Parece que cai o ritmo. Hoje o Fluminense não foi o mesmo Fluminense que enfrentou o Botafogo, foi um ritmo bem menor,
né? Talvez seja porque jogou e tá cansado. Pode ser, algumas justificativas. Mas foi um ritmo menor. O Fluminense jogou hoje talvez um pouco mais com o freio de mão puxado. E a atenção foi pro escambau, né? Fluminense sem Thiago Silva. Outra coisa, eu acho que se Thiago Silva tivesse em campo, dificilmente a gente tomava aquele gol de cabeça ali. Mas é aquilo. Thiago Silva ainda faz tanta falta, muita falta. E se talvez tivéssemos ele hoje e o Zubeldia colocasse um Bernalzinho, talvez a gente teria conseguido essa vitória. Então eu entendo o torcedor que tá chateado, mas é isso. Vamos continuar firmes, fortes, porque agora a gente tem Atlético Mineiro no Maracanã. Queridos, um beijo no seu coração, muito obrigado pela presença de todos vocês. Não esqueça de deixar o like, de ativar o sininho tricolor e ter você aqui um grande presente, um privilégio. Fiquem todos bem e tchau, e valeu, pessoal.